Olá, meu nome é Carlos Alberto Ferrari, eu sou engenheiro químico, consultor técnico da Detline Produtos de Sistema para Limpeza Limitada, que fornece alguns produtos para limpeza de instalações e equipamentos na Sanjo. Nesse treinamento de higienização e segurança, vou falar sobre classe de produtos químicos perigosos, sobre higienização, que engloba os procedimentos de limpeza e desinfecção, e vou falar sobre segurança na manipulação de produtos químicos ditos perigosos. Começo com a classificação dos produtos químicos perigosos. Eles se classificam em corrosivos ácidos, corrosivos alcalinos ou cáusticos, se referindo à soda cáustica. Tem os explosivos, que não são usados na fabricação de produtos de limpeza. Gases também são pouco usados ou não são usados na fabricação de produtos de limpeza. Tem os inflamáveis, que podem ser os solventes, podem ser a base, o álcool, pode ser a querosene. Os oxidantes, que são produtos que liberam oxigênio. Radioativos, que são produtos usados em raio-x, por exemplo, e na energia nuclear, que também não são usados na fabricação de detergentes. Temos substâncias perigosas diversas e temos os tóxicos ou venenos, que aqui se referem aos agrotóxicos e venenos, que também não são usados na fabricação de detergentes. Assim, na fabricação de produtos de limpeza, usamos comumente os corrosivos ácidos, os corrosivos alcalinos, inflamáveis, como solventes, os oxidantes e as substâncias perigosas diversas. Os corrosivos são identificados com este pictograma, onde aparece o produto corrosivo danificando uma superfície ou esse produto corrosivo queimando, causando mal à pele das pessoas. Os produtos corrosivos, nós temos que evitar o contato com a pele, os olhos e as mucosas. Para isso, devemos utilizar os EPIs adequados e usá-los principalmente de maneira correta, usá-los corretamente. Os corrosivos ácidos mais usados em produtos de limpeza são o ácido muriático, o ácido nítrico, o ácido acético, o ácido sulfúrico, o ácido fosfórico e o ácido fluorídrico. Não temos nenhum produto fornecido para Sanjo que seja a base dessas substâncias ácidas. Já os produtos corrosivos alcalinos, eu repito, se referindo principalmente à soda cáustica, as principais substâncias usadas na fabricação de produtos de limpeza são a soda cáustica, como comentei, a potassa cáustica, carbonato de sódio, o metasilicato de sódio e o hipoclorito de sódio. Nesta classe de produtos corrosivos alcalinos, a DET fornece para a Sanjo o DET DLA 7011E, é um produto à base de soda cáustica com 40 a 45%. Isso significa que a cada 1 kg de DET DLA 7011E, de 400 a 450 gramas é de hidróxido de sódio ou soda cáustica pura. É um detergente desencrustante alcalino com espuma. A letra E identifica que ele tem com espuma, para limpeza externa de equipamentos, tanques e tubulações. É indicado para limpeza de sujeiras orgânicas, como óleos e gorduras de origem animal e vegetal, com alta concentração. É utilizado com auxílio de gerador de espuma. Na Sanjo, o DET DLA 7011E é utilizado a 3% com auxílio de gerador de espuma para limpeza externa de equipamentos. Também fornece, nesta classe de produtos corrosivos, o DET DLA 7011CE+, onde C identifica que ele tem cloro e E identifica que ele tem espuma. É um detergente alcalino clorado, com 9% de soda cáustica e 7% de cloro. Para se ter uma ideia, uma comparação, a água sanitária tem de 2 a 2,5% de cloro ativo. O DET DLA 7011CE+, tem 7%, praticamente 3 vezes a mais a quantidade de cloro da água sanitária.
É um espuma detergente alcalino clorado para limpeza de pisos, paredes e equipamentos em frigoríficos e laticínios. É indicado para limpeza externa de instalações e equipamentos com sujeiras orgânicas, como óleos e gorduras de origem animal ou vegetal, em alta concentração. É utilizado com geradores de espuma. Na Sanjo, é utilizado a uma concentração de 3%, com auxílio de gerador de espuma, para limpeza de paredes e pisos. Outros produtos corrosivos que temos são os oxidantes. São produtos que fornecem oxigênio. O pictograma que identifica esses produtos é este, onde aparece a letra O com a chama de fogo em cima. Isto é, eles alimentam o fogo. Nós temos que ter cuidado, pois eles podem incendiar materiais combustíveis, como papel, madeira, óleos, etc. É evitar a mistura com outros produtos, principalmente os produtos inflamáveis. Como sabemos, para acontecer um incêndio, são necessários 3 fatores: o comburente, ou o que vai queimar, por exemplo, madeira, plástico, papel, oxigênio e uma faísca ou uma fonte de calor. Então, se nós juntarmos um produto oxidante com um produto inflamável, de um incêndio nós já temos 2 fatores, faltando simplesmente uma faísca para acontecer uma tragédia, um incêndio. Portanto, produtos identificados com esse pictograma, a letra O com a chama em cima, devem ser separados no almoxarifado, não podem ser usados juntos, e mesmo como falei, separados no almoxarifado para não causar um incêndio. Os exemplos que temos de produtos oxidantes usados na fabricação de produtos de limpeza são os peróxidos, o cloro, os perboratos e o ácido peracético, que é usado como ingrediente ativo de desinfetantes. Temos os produtos inflamáveis, onde o pictograma é esta chama. Os produtos inflamáveis nós temos que manter longe de fontes de calor e de faísca para evitar que se incendeiem e evitar o contato com outras classes de produtos, principalmente os oxidantes, como eu falei, que eles podem gerar incêndio. Faltando, se os dois estiverem juntos ou em contato, falta somente uma faísca ou uma fonte de calor para se gerar um incêndio. Os inflamáveis, o exemplo que a gente tem, são os álcools, a gasolina, a querosene e solventes em geral. Os venenos, que são representados por esse pictograma com a caveira e 2 tíbias cruzadas, eles representam os agrotóxicos, os venenos, os desinfestantes em geral, os inseticidas, enfim, produtos usados principalmente na agricultura. Outra classe de produtos são os produtos irritantes, que são identificados com esse pictograma, um ponto de interrogação. Os produtos saneantes ou produtos de limpeza não corrosivos podem ser considerados irritantes para a pele ou para os olhos ou para as mucosas. Isto tudo depende da sensibilidade de cada pessoa e da frequência de uso. O que a gente quer dizer com isso? Que um produto neutro, por exemplo, embora não seja corrosivo para a pele, se usado por longos períodos frequentemente, ele pode causar irritação na pele, tornando a pele ressecada e quebradiça. Exemplo disso é o DET DLL 1105, é fornecido para Sanjo, é um detergente neutro, mas deve ser usado principalmente em longos períodos e quando é usado frequentemente, com o uso de luvas para a proteção da pele. Nós temos aqui algumas incompatibilidades químicas, isto é, produtos que não podem ser usados juntos e também não podem ser armazenados juntos, preferencialmente no almoxarifado, eles têm que ser armazenados longe um do outro. São eles os corrosivos ácidos e os alcalinos. Se misturados, eles reagem violentamente, provocando até explosão. Oxidantes e inflamáveis, como nós vimos, eles podem gerar incêndio. Os oxidantes e corrosivos também têm uma reação violenta, podendo até ser explosiva. Os produtos clorados à base de cloro, com os produtos à base amoniacais, à base de amônia, eles podem reagir formando cloraminas, que é uma substância prejudicial às vias respiratórias.
mesmo para os clorados e para os ácidos, onde a liberação de cloro também é muito rápida, muito violenta, e o cloro é prejudicial às vias respiratórias. Assim, depois de termos falado sobre os produtos e os perigos do manuseio, vamos começar com a parte de higienização. Aqui eu coloquei a água no fundo do slide para lembrar que a água é de suma importância nos processos, nos procedimentos, tanto de limpeza como desinfecção. Sem água, não existe limpeza. E sem uma água de boa qualidade, não pode existir uma limpeza eficiente, uma limpeza com resultados satisfatórios. A higienização é a ação de tornar limpo, de maneira cuidadosa e completa, com o objetivo de retornar ao aspecto original, isto é, tornar novo de novo. Então, é isso que a gente tem o objetivo da higienização, é retirar tudo de estranho de uma superfície, seja ela um equipamento, um tanque, um piso ou uma parede. Tudo que é estranho a esta superfície deve ser removida. Tudo isso que é estranho é considerado sujeira. Então, tornar novo, de novo, é o objetivo da higienização. Depois de limpo, a peça, equipamento, a superfície, o utensílio, ele tem que nos parecer novo de novo. A higienização, como falei no início desse treinamento, ela é composta por duas operações, a limpeza e a desinfecção. A limpeza elimina os restos de alimentos ou bebidas e as incrustações da superfície. Ela retira tudo que estranho de uma superfície, de um equipamento, de uma peça ou de uma roupa. Já a desinfecção elimina os micro-organismos patogênicos e os deteriorantes. É impossível nós pensarmos em eliminar micro-organismos numa superfície, num ambiente sujo. Então, a higienização, naturalmente, ela começa com os procedimentos de limpeza para depois fazermos os procedimentos de desinfecção. Assim, nós começamos com os procedimentos de limpeza. Lembrando que a água tem que ser de boa qualidade, não pode ser uma água contaminada, não pode ser uma água considerada dura. Dura é quando ela tem muitos sais dissolvidos. Também ela não pode ser uma água contaminada com nada estranho. Os objetivos da limpeza é melhorar o aspecto visual do ambiente, da roupa ou do equipamento, manter, conservar e aumentar a eficiência de equipamentos e instalações. Sabemos que equipamentos sujos diminuem a eficiência, tubulações diminuem a capacidade de movimentação de líquidos, equipamento sujo diminui a eficiência na operação. Outro objetivo é não danificar ou corroer equipamentos e instalações. Então, o que a gente pretende com a limpeza é retirar tudo de estranho que existe sobre as superfícies desses equipamentos, de pisos, paredes, mas é não danificar a superfície. E, principalmente, numa indústria de alimentos, o principal objetivo da limpeza é remover os substratos que favorecem o desenvolvimento de micro-organismos, sejam eles deteriorantes ou sejam eles patogênicos. Depois a gente vai falar sobre esses dois tipos de micro-organismos. Limpeza. A limpeza foi definida por um químico alemão, Herbert Sinner, como sendo: a limpeza é uma operação que consiste na aplicação de um detergente químico a uma certa temperatura, durante o tempo necessário para dissolver ou amolecer os resíduos, de modo que uma ação mecânica possa removê-los com facilidade. Vamos ver mais de perto o que seria esse detergente químico, a temperatura, o tempo e a ação mecânica que se refere Herbert Sinner. Analisando mais profundamente esses 4 elementos, nós temos: detergente é a quantidade suficiente de produto químico utilizado para a remoção completa das sujidades e incrustações, deixando o mínimo de residual. Então, uma quantidade suficiente e mínima de produto. Temperatura é a temperatura da solução detergente,
durante toda a operação de limpeza. Ela não se refere à temperatura da água de enxágue, é a temperatura da solução detergente. Tempo de contato é o tempo em que a solução detergente fica em contato com as sujidades sobre as superfícies a limpar antes do enxágue. Aqui é a razão de ser de nós termos espuma no detergente. A espuma aumenta o tempo de contato com o detergente, com a solução detergente, com a superfície a limpar. Imagine se fosse uma superfície vertical, uma parede, por exemplo, se não tivesse a espuma, ao jogar a solução detergente, ela logo escorreria pela parede, indo para o piso e saindo pelo ralo. Não daria tempo para a ação do detergente fazer sobre as sujidades a ação de remoção das sujeiras. Ação mecânica compreende a ação de esfregação, escovação, raspagem, passagem de água no CIP, jato sob pressão ou outra ação mecânica feita sobre a superfície. Dessa maneira, a nossa definição de limpeza, conforme Herbert Sinner, ficaria: a limpeza é uma operação que consiste na aplicação de uma quantidade suficiente e sem deixar residual, isso quer dizer, sem sobrar, de detergente químico a uma certa temperatura constante durante o tempo de contato necessário para dissolver ou amolecer os resíduos, de modo que uma ação mecânica de esfrega ou escovação possam removê-los com facilidade de uma superfície. Sinner também postulou que esses 4 elementos, a temperatura, a ação química ou detergente, a ação mecânica, esfregação, e o tempo de contato, eles se completam e se complementam dentro de um círculo em um procedimento de limpeza. Isso quer dizer que, na falta de um desses elementos num procedimento de limpeza, será compensada pelos outros 3. Ou seja, se no procedimento de limpeza eu não tenho tempo, eu diminuo o tempo de contato, eu vou compensar essa diminuição do tempo com o aumento da esfregação ou com o aumento do produto químico, do detergente, ou um aumento da temperatura. Isso fica melhor exemplificado nesta gravura. Eu tenho um procedimento de limpeza, onde eu tenho tempo de contato de 8 minutos, uma temperatura de 60 graus centígrados, uma ação mecânica representada por uma escova e uma concentração de produto químico de 1 grama por litro. Se neste procedimento eu diminuir a temperatura para 55 graus centígrados, manter o tempo de contato de 8 minutos e manter também a ação mecânica de uma escova, eu terei que aumentar a concentração do produto químico ou do detergente para obter a mesma eficiência, o mesmo resultado da limpeza. Se ainda eu diminuir para 4 minutos do tempo de contato, diminuir a temperatura para 50 graus e diminuir a escovação pela metade, representado aqui por meia escova, eu vou ter que aumentar a concentração de detergente ainda mais, para poder obter a mesma eficiência, o mesmo resultado do procedimento de limpeza. Ao contrário, também é verdadeiro. Se nesse procedimento eu aumentar a temperatura para 80 graus, aumentar o tempo para 10 minutos, o tempo de contato, e aumentar a ação mecânica para 2 escovas, por exemplo, eu posso diminuir bastante a concentração de produto químico. Também um outro equilíbrio que nós temos que prestar atenção nessa questão de limpeza é este, onde nós temos que sempre equilibrar o custo com a eficiência, com a segurança e com o ambiente. O pessoal de compras, o pessoal administrativo, nos procedimentos de limpeza, estão interessados, o foco dele é manter o custo da limpeza. Já o pessoal do controle de qualidade, da fiscalização, quer que uma limpeza seja eficiente,
que realmente ela deixe os equipamentos e instalações limpos. Já o pessoal da segurança do trabalho quer que o pessoal que lida, que manipula, que manuseia os produtos de limpeza, que executa os procedimentos de limpeza, não se machuque, não se queime, etc. Já o pessoal do ambiente quer que a água, os efluentes, o que sobra das operações e dos procedimentos de limpeza, seja uma água que possa ser dispensada com tranquilidade no ambiente. O que mantém em equilíbrio estes 4 elementos, o custo, a eficiência, a segurança e o ambiente num procedimento de limpeza, é a diluição de uso. A diluição de uso, ela tem que ser mantida, porque ela foi determinada com a menor quantidade de produto químico suficiente e para não sobrar produtos, ela foi determinada baseada na segurança de quem vai manipular e ela foi também baseada no custo, no melhor custo-benefício para a empresa. Então, a adição de mais produtos para facilitar a limpeza ou para esfregar menos, para ter menos trabalho, isso vai influenciar no custo, vai influenciar na segurança de quem opera e vai influenciar no ambiente. Vai acabar sobrando o produto, vai ser produto em excesso que vai acabar indo pelo ralo, indo para a rede pública ou para a estação de tratamento, ok? A diluição de uso, a gente tem 2 maneiras de se expressar. 1:20, o que quer dizer uma parte de produto em 20 partes de solução, ou seja, é uma parte de produto e 19 de água, formando 20. Da mesma maneira, a gente pode falar nesta mesma proporção 1:20, um sinônimo, digamos assim, seria 5%. Ou seja, em 100 partes, 5 é de água e 95 é de água. Na diluição de produtos químicos, na tentativa equivocada de turbinar ou de melhorar uma solução de limpeza, mistura-se produtos de classes diferentes. Este erro pode ser fatal, ou no mínimo vai inutilizar ambos os produtos misturados. Então, nunca misture produtos químicos. Também, na diluição de produtos químicos em água, sempre adicione o produto na água e nunca a água no produto. Isto por 2 motivos. Geralmente, os produtos cáusticos, quando dissolvidos em água, eles liberam vapores. A água esquenta e ele libera vapor. Se a pessoa botar o produto químico, por exemplo, no balde e adicionar a água nesse produto, vai começar a liberar vapor, e enquanto não chega ao nível desejado, esse operador vai estar respirando esses vapores cáusticos. Isso não é bom para a saúde das vias respiratórias. Outro motivo é se colocarmos um produto químico, um detergente, formador de espuma, no balde, por exemplo, de adicionarmos a água, logo ele começa a formar espuma. E logo essa espuma vai transbordar e não vai saber quanta água entrou e se a concentração de uso está sendo bem feita, se a diluição está correta. Então, sempre adicione o produto na água e nunca a água no produto. Para evitar estas questões de misturas erradas, dúvidas na diluição ou até manuseio de produtos químicos perigosos, nós temos sempre, ou na medida do possível, usar os diluidores automáticos, esses tipo Venturi, onde eles fazem a diluição automaticamente, sem a intervenção do operador. Novamente, salientamos as incompatibilidades químicas de produtos que não podem ser misturados. São os ácidos e os alcalinos, que eles, como falei antes, eles têm uma reação violenta, podendo até ser explosiva. Os oxidantes inflamáveis, que podem gerar incêndio. Os oxidantes corrosivos, que também têm reação violenta, que pode até ser explosiva.
clorados e amoniacais, que geram cloraminas, substâncias tóxicas às vias respiratórias, e clorados e ácidos, onde o cloro pode ser liberado violentamente e intensamente, e o cloro é uma substância também tóxica às vias respiratórias. Assim, um resumo da limpeza conforme o pH. pH é um número químico, um índice químico, que indica se uma solução ela é ácida, quando o pH é menor do que 7, ou se ela é alcalina, quando o pH é maior do que 7 e ele vai até 14. 7 o pH da água pura. Assim, quando nós temos uma solução ácida com pH próximo a 0, menor do que 2, nós estaremos fazendo uma limpeza ácida de carretilha, uma limpeza de equipamentos de inox, isto é, estamos limpando o inox quando o inox está manchado, nós estaremos fazendo uma limpeza de piso e uma limpeza, retirando incrustações de calcário. Então, quando nós estamos fazendo uma limpeza ácida com pH abaixo de 2, nós estamos retirando incrustações ou limpando inox e o tratamento de carretilha. Já, apenas ilustrando, o vinagre é uma substância ácida e tem um pH em torno de 4. Se subirmos o pH, na nossa limpeza, chegarmos em torno de 7, que é o pH da água pura, estamos fazendo uma limpeza de louça, uma limpeza de equipamentos, limpeza de pisos, utensílios, veículos e mãos. Nós estamos trabalhando com um pH em torno de 7, um pH neutro. Já se aumentamos um pouquinho mais o pH, chegamos em torno de pH 10, já estamos trabalhando com uma média alcalinidade, estamos trabalhando com um pouco de alcalinidade, estamos fazendo uma limpeza de equipamento, uma limpeza desengordurante, uma limpeza de piso, de veículos, de botas e de sanitários. Estamos trabalhando com uma intensidade de sujeira um pouco maior, de gorduras um pouco mais intensa, então nós já estamos fazendo uma limpeza desengordurante. Subindo mais o pH, chegando próximo a 14, estamos fazendo uma limpeza onde existe alto índice de gordura, estamos já saponificando. Então, nós estamos fazendo uma limpeza de um frigorífico, por exemplo, de uma superfície onde tem muita gordura. Então, nós estamos trabalhando com índice de soda cáustica ou de produtos alcalinos com uma concentração alta, ok? Terminada a limpeza, chega na hora, como eu falei, da higienização, de fazer uma desinfecção. Também aqui a água é importante, a água tem que ser uma água potável, não pode ser uma água contaminada de maneira alguma, porque não faz sentido fazermos uma limpeza, depois uma desinfecção e depois disso passar uma água contaminada para enxaguar tudo. Ok? A desinfecção ela é definida como a redução através de agentes químicos ou métodos físicos, agentes químicos com desinfetantes. Métodos físicos aqui pode ser com radiação, pode ser com temperatura, tá? Por exemplo, fervendo a água, do número de micro-organismos no ambiente ou na superfície, até um nível que não comprometa a segurança do alimento ou seu estado próprio para consumo. Na desinfecção, nós temos 2 tipos de micro-organismos. Os micro-organismos deteriorantes são os micro-organismos que afetam a qualidade, a pureza e as características organolépticas do produto final. Isto é, são os produtos que eles podem causar danos ao alimento ou ao produto que estamos fabricando. Eles podem azedar, eles podem mudar a cor, eles podem transformar o gosto. Esses micro-organismos são chamados deteriorantes. E nós temos os micro-organismos patogênicos, que são micro-organismos que podem colocar em risco a saúde do consumidor desse alimento que estamos fabricando. Por exemplo, a questão da salmonela, que ela pode causar danos à pessoa que irá consumir o alimento. Por isso a gente separa em 2 grupos. Os deteriorantes, que atacam o produto que estamos fabricando, diminuindo, por exemplo, a validade dele,
e os micro-organismos patogênicos, que podem causar danos ao consumidor desse alimento que produzimos. Geralmente, usa-se os desinfetantes para a indústria alimentícia, na desinfecção, claro, das indústrias alimentícias. Os princípios ativos mais usados são a base de cloro, a base de ácido peracético, a base de quaternário de amônio, a base de pó de biguanida e a base de iodo. Para finalizar nosso treinamento, vamos falar sobre segurança na manipulação e no uso de produtos de limpeza, de produtos químicos. Começamos com as ferramentas de segurança. Dentre elas, a principal é a FISPQ, que é a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico, onde o fabricante ou o fornecedor de produto químico coloca todas as informações referentes à segurança, ao uso e à manipulação de determinado produto químico perigoso. Nesta ficha estão todas as informações e ela tem que ficar disponível e acessível a todos os operadores que irão manipular determinado produto. Outra importante ferramenta de segurança é o rótulo do produto, onde estão todas as instruções de segurança e a maneira de como o produto deve ser usado. Se o manipulador ou o operador já recebe a solução diluída, todas as informações contidas no rótulo devem chegar a ele antes do uso do produto, ok? Também são ferramentas de segurança os equipamentos de proteção coletivas, que pode ser uma faixa de segurança, um protetor de polia, um lava-óleos, um chuveiro de emergência ou instrumentos de sinalização, como placas de sinalização de setores, onde nos indica qual o EPI necessário para o setor. Também temos os equipamentos de proteção individual, pode ser o capacete, luva, óculos de proteção, aparelho auricular. Lembrando que os EPIs eles são fornecidos pelo empregador gratuitamente, mas também o empregado ou colaborador ele é obrigado a usar e a conservar seu EPI. Os equipamentos de proteção individual EPI mais usados são para a proteção dos olhos, são os óculos de segurança, onde existe uma infinidade de modelos para a proteção de respingo de produtos e também para perfurações. Para a proteção da face ou do rosto, além dos olhos, que protege também o rosto de respingo de produtos químicos. Temos também as máscaras para proteção respiratória, ela para proteção de pulmões contra névoas, fumos e vapores. Geralmente, nos procedimentos de limpeza, essa máscara tipo concha é suficiente pois ela protege contra névoas que se formam. Temos a proteção dos membros superiores ou as luvas de proteção, que devem ser resistentes aos produtos químicos e resistentes e não podem estar danificadas ou furadas. Os equipamentos de proteção para os membros inferiores, que devem ser nos procedimentos de limpeza de material impermeável contra a umidade. E avental de segurança, onde protege o corpo e o tronco do operador. Existe alguma que já protege, que são tipo macacão, que envolve inclusive a cabeça. Use sempre seu EPI e de maneira correta. Últimas dicas de segurança. Nunca utilize produtos químicos com dúvidas. Nunca misture produtos químicos sem autorização. Sempre use EPI e de maneira correta. Sempre siga as instruções do rótulo. Qualquer pergunta, dúvida a respeito do que foi apresentado nesse treinamento ou dos produtos fornecidos pela DET, gentileza entrar em contato pelos e-mails det@det.com.br, caf.carlosferrari
fabiano@gmail.com ou com fabiano@det.com.br, que teremos prazer em responder suas dúvidas e perguntas. Obrigado e até um próximo treinamento.